A Sagrada Família, Karl Marx e Friedrich Engels, Editorial Boa Tempo, edição 2011. Capítulo 6, a crítica absoluta ou a crítica conforme o Sr. Bruno. Subtítulo 3, terceira campanha da crítica absoluta por Karl Marx. Letra B. Questão judaica número 3. Páginas 125 a 137. A crítica absoluta não se limita a demonstrar através de sua autobiografia sua onipotência, que na verdade cria tanto o velho quanto o novo. Não se limita a escrever orgulhosa e pessoalmente a apologia de seu passado. Ela agora formula, dirigindo-se à terceira pessoa, ou seja, ao resto do mundo profano, a tarefa absoluta. A tarefa que de fato interessa no momento, a saber, a apologia das façanhas e das obras de Bauer. Os anais franco-alemães publicaram uma crítica à questão judaica do Sr. Bauer. O erro fundamental do texto, a confusão entre a emancipação humana e a política, foram descobertos. Em vez de abordar a velha questão judaica em suas posições exatas, ela foi abordada e resolvida nas posições em que o desenvolvimento moderno situa as velhas questões da época e através das quais essas questões passaram de questões do passado a questões do presente. Na terceira campanha da crítica absoluta, trata-se, ao que parece, de replicar aos anais franco-alemães, de primeiro, a crítica confessa. Cita: na questão judaica foi cometido o mesmo engano, que identifica a essência humana e política. Fim da citação. A crítica observa que, citação, seria demasiado tarde para fazer reprimendas à crítica devido à posição que ela ainda mantinha parcialmente há 2 anos. O que de fato importa é explicar por que a crítica se viu obrigada inclusive a fazer política. Fim da citação. Há 2 anos? Contemos conforme o cálculo de tempo absoluto, ou seja, partindo do nascimento do Salvador Crítico do Mundo, do Jornal Libertário de Bauer. O Redentor Crítico do Mundo nasceu no ano de 1843. No mesmo ano, viu à luz a segunda edição aumentada da questão judaica. O tratamento crítico da questão judaica nas 21 folhas da Suíça, nota 29. Marx refere-se ao artigo de Bruno Bauer intitulado A Capacidade de Judeus e Cristãos de Hoje em Dia se Tornarem Livres. Marx, autor da terceira campanha, chega a citá-lo mais adiante. Publicado em 21 folhas da Suíça, coletânea editada pelo poeta George Herwegh no ano de 1843 em Zurique e Winterthur. Nota do tradutor. Apareceu ainda mais tarde, no mesmo ano de 1843, da era cristã. Depois do naufrágio dos anais alemães e do jornal Renan, no mesmo importante ano de 1843, da era cristã, ou o primeiro ano da nova era crítica, surgiu a obra fantástico-política do Sr. Bauer, intitulada Estado, Religião e Partido, na qual são repetidos exatamente os velhos erros do autor acerca da essência política. O apologista se vê obrigado, pois, a falsear a cronologia. O esclarecimento sobre o porquê de Bruno Bauer ter sido obrigado a fazer política, inclusive, conserva um interesse geral apenas sob certas condições, quer dizer, se a infalibilidade, a pureza e o caráter absoluto da crítica forem tomados como dogma fundamental. Não cabe dúvidas de que os fatos que contradizem esse dogma se transformam em enigmas tão difíceis, memoráveis e misteriosos como são as ações aparentemente não divinas de Deus para com os teólogos. Se contemplarmos o crítico na condição de indivíduo finito, ao contrário, se não o separarmos do limite de seu tempo, não teremos necessidade de descobrir o porquê, inclusive ele tinha de necessariamente desenvolver-se dentro do mundo, uma vez que a própria pergunta deixa de existir. No entanto, se a crítica absoluta se aferra à sua pretensão, nós nos aferramos para redigir um pequeno tratado escolástico em que se tratem as seguintes questões da época. Por que a acepção da Virgem Maria pela ação do Espírito Santo teve de ser demonstrada necessariamente pelo Sr. Bruno Bauer? Porque o Sr. Bauer teve de provar que o anjo que surgiu diante de Abraão era uma emanação real de Deus. Uma emanação, no entanto, carecia da consciência necessária para dirigir ou digerir os alimentos?
Por que o Sr. Bauer teve de fazer a apologia do casal real prussiano e elevar o Estado da Prússia à categoria de Estado absoluto? Por que o Sr. Bauer, na crítica dos sinópticos, teve de substituir o homem da autoconsciência infinita? Por que o Sr. Bauer, em seu Cristianismo Descoberto, teve de repetir sob a forma hegeliana a teoria cristã da criação? Por que o Sr. Bauer teve de exigir de si mesmo e de outros a explicação do milagre de que tinha necessariamente de equivocar-se? Na espera das provas para essas necessidades assim tão críticas e tão absolutas, escutemos ainda por um momento os subterfúgios apologéticos da crítica. Cita: a questão judaica tinha de reduzir-se, antes de tudo, às suas posições corretas, na condição de questão religiosa e teológica e política. Na situação de tratamento e solução para ambas as perguntas, a crítica não é nem religiosa nem política. Fim da citação. Com efeito, nos anais franco-alemães se declara que o tratamento baueriano da questão judaica é realmente teológico e fantasticamente político. No que se refere, antes de tudo, à reprimenda sobre sua limitação teológica, a crítica responde, cita: a questão judaica é uma questão religiosa. O iluminismo alemão acreditava ser capaz de dissolvê-la ou de resolvê-la, considerando a antítese religiosa como indiferente, ou negando-a inclusive. A crítica tinha de, ao contrário, apresentá-la em sua pureza. Fim da citação. Quando chegarmos à parte política da questão judaica, veremos de ver como o teólogo, o Sr. Bauer, também no terreno da política, não se ocupa de política, mas de teologia. Mas, se o tratamento que o Sr. Bauer deu à questão judaica for atacado como sendo puramente religioso nos anais franco-alemães, foi devido especialmente ao seu ensaio publicado nas 21 folhas. Cita: a capacidade de judeus e cristãos de hoje em dia se tornarem livres. Esse ensaio não tem nada a ver com o velho iluminismo alemão. Ele contém o ponto de vista positivo do Sr. Bauer acerca da capacidade de emancipação dos judeus de hoje e, portanto, acerca da possibilidade de sua emancipação. A crítica diz, cita: a questão judaica é uma questão religiosa. Fim da citação. Sendo assim, resta argumentar o que é uma questão religiosa e, sobretudo, o que ela é hoje em dia. O teólogo julgará pelas aparências e verá que em uma questão religiosa, mas a crítica recorda a explicação que dava contra o professor Hinrichs quando dizia que os interesses políticos do presente encerram o significado social. Já nem se fala mais dos interesses políticos. Com a mesma razão, lhe diziam os anais franco-alemães, as questões religiosas do dia de hoje têm hoje um significado social, de interesse religioso como tais, já não se fala mais. Apenas o teólogo pode seguir acreditando que se trata da religião como religião. Certo é que os anais, etc., comentaram a injustiça de não ter permanecido na palavra social. A posição real que o judaísmo ocupa na atual sociedade burguesa foi especificada. Depois de livrar o judaísmo de sua palavra religiosa para reduzi-lo a seu miolo empírico, prático, secular, já podia ser sugerido o modo realmente social a que esse miolo deve ser reduzido. O Sr. Bauer se contenta em dizer que uma questão religiosa é uma questão religiosa. Não foi negado de maneira nenhuma, conforme o Sr. Bauer quer aparentar, que tenha acontecido que a questão judaica também seja uma questão religiosa. Muito antes foi dito, o Sr. Bauer compreende apenas a essência religiosa do judaísmo, mas deixa de compreender o fundamento real e secular dessa entidade religiosa. Ele combate a consciência religiosa como se fosse uma entidade autônoma. Por isso, o Sr. Bauer esclarece os judeus reais partindo da religião judaica, em vez de explicar o mistério da religião judaica partindo dos judeus reais. O Sr. Bauer só entende o judeu, portanto, enquanto este é objeto direto da teologia ou do teólogo. O Sr. Bauer nem sequer suspeita, portanto, que o judaísmo real, secular e, portanto, também o judaísmo religioso é engendrado constantemente pela vida burguesa atual e encontra sua culminação no sistema monetário. Ele nem sequer podia suspeitar disso, porque não conhece o judaísmo como parte do mundo real, mas só e tão só como parte do seu mundo, da teologia, porque na condição de homem devoto e submisso a Deus, não vê o judeu real no judeu ativo dos dias de trabalho, mas no santarrão judeu sabático. Para o Sr. Bauer, na condição de teólogo cristão crente, o significado histórico universal do judaísmo tinha de necessariamente acabar no dia do nascimento do cristianismo. E assim tinha de repetir a velha concepção ortodoxa segundo a qual o judaísmo se manteve em pé apesar da história.
e a velha superstição teológica de que o judaísmo apenas existe como confirmação da maldição divina como prova tangível da revelação cristã. Tinha de reiterar-se nele, sob a forma crítico-teológica de que o judaísmo apenas existe e existiu na condição de crua dúvida religiosa a respeito da origem sobrenatural do cristianismo, quer dizer, na condição de prova tangível contra a revelação cristã. Mas, ao contrário disso, demonstrou-se que o judaísmo se conservou e se desenvolveu através da história, em e com a história, mas que esse desenvolvimento tem de ser descoberto não por meio do olhar teológico, mas apenas pelo olhar do homem mundano, uma vez que não se encontra na teoria religiosa, mas apenas na prática comercial e industrial. Esclareceu-se, ao contrário, por que o judaísmo prático apenas alcança sua culminação no mundo cristão culminante, e mais ainda, porque é a prática culminante do mesmo mundo cristão. Esclareceu-se a existência do judeu atual, não partindo de sua religião, como se essa fosse uma entidade à parte, existente por si mesma, mas esclareceu-se a vida tenaz da religião judaica partindo de elementos práticos da sociedade burguesa que encontram naquela religião um reflexo fantástico. Portanto, a emancipação dos judeus para a condição de homens ou a emancipação humana do judaísmo não foi considerada à maneira do Sr. Bauer como sendo uma tarefa especial do judeu, mas na condição de tarefa prática geral do mundo de hoje, que é um mundo judaico até a raiz. Provou-se que a tarefa da suprassunção da essência judaica é, na verdade, a tarefa da suprassunção do judaísmo da sociedade burguesa, o caráter inumano da prática de vida atual, cuja culminação é o sistema monetário. O Sr. Bauer, na condição de teólogo autêntico, ainda que crítico, para resumir, na condição de crítico teológico, não podia ir além da antítese religiosa. Ele apenas podia ver na atitude dos judeus perante o mundo cristão a atitude da religião judaica perante a religião cristã. Ele, inclusive, tinha de restaurar criticamente a antítese religiosa na antítese entre a atitude do judeu e a atitude do cristão perante a religião crítica. Perante o ateísmo. Fase final do teísmo. O reconhecimento negativo de Deus. E ele tinha de, ao fim das contas, levado por seu fanatismo teológico, limitar a capacidade dos judeus e cristãos dos dias de hoje, quer dizer, do mundo de hoje, para chegarem a ser livres, a sua capacidade para esconder e exercer por si mesmo a crítica da teologia. Com efeito, do mesmo modo que para o teólogo ortodoxo o mundo inteiro se reduz à religião e teologia, ele poderia reduzi-lo também à economia política e etc., e caracterizar a teologia, por exemplo, como se fosse a economia política celestial, uma vez que ele constitui a doutrina da produção, da distribuição, da troca e do consumo da riqueza espiritual e dos tesouros do céu. Para o teólogo radical crítico, a capacidade do mundo para chegar a libertar-se se reduz à única capacidade abstrata para criticar a religião e a teologia, na condição de teologia e religião. A única luta que ele conhece é a luta contra a captação religiosa da autoconsciência, cuja pureza e cuja infinitude críticas não são, tampouco, nem mais nem menos do que uma captação teológica. O Sr. Bauer trata a questão religiosa e teológica, pois, de uma maneira religiosa e teológica, inclusive pelo fato de que viu na questão religiosa do dia uma questão puramente religiosa. Sua maneira correta de posicionar a questão apenas posicionou a questão em uma posição correta em relação à sua própria capacidade de responder. Agora, pois, a parte política da questão judaica. Os judeus, assim como os cristãos, estão completamente emancipados em termos políticos em diferentes estados. Os judeus e cristãos estão bem longe de estar emancipados em termos humanos. Tem de se encontrar, portanto, uma diferenciação entre a emancipação política e a emancipação humana. A essência da emancipação política, quer dizer, do Estado desenvolvido, moderno, tem de ser investigada, portanto. Por outro lado, os Estados que ainda não puderam emancipar politicamente os judeus devem ser medidos com o Estado político acabado, demonstrado como Estados subdesenvolvidos. Esse era o ponto de vista a partir do qual a emancipação política dos judeus tinha de ser tratada e foi tratada nos anais franco-alemães. O Sr. Bauer defende a questão judaica da crítica nos termos que seguem. Cita: será mostrado aos judeus que eles se deixaram levar por uma ilusão em relação à situação a partir da qual exigiam a liberdade. Fim da citação. O Sr. Bauer tem a ilusão dos judeus alemães, ao reclamar a participação da comunidade política em um país em que a comunidade política não existe, ao reivindicar os direitos políticos ali
aonde apenas existem privilégios políticos. De nossa parte, mostrou-se ao Sr. Bauer, ao contrário, que ele mesmo, não menos do que os judeus, deixou-se levar pela ilusão em relação à situação política alemã. Ele esclareceu com efeito a relação dos judeus nos estados alemães a partir do fato de o Estado cristão não poder emancipar os judeus em termos políticos. Ele esbofeteou o rosto dos fatos, construiu o Estado dos privilégios, o Estado cristão germânico, como se fosse o Estado cristão absoluto. De nossa parte, provou-se, ao contrário, que o Estado moderno politicamente acabado, que não conhece nenhum tipo de privilégio religioso, é também o Estado cristão acabado, e que, portanto, o Estado cristão acabado não apenas pode emancipar os judeus, como também os emancipou e teve de emancipá-los devido à sua própria essência. Cita: será mostrado aos judeus que eles têm as maiores ilusões acerca de si mesmos, quando pensaram estar exigindo a liberdade e o reconhecimento da humanidade livre, enquanto a eles apenas interessa, e aliás apenas pode interessar, um privilégio especial. Fim da citação. Liberdade? Reconhecimento por parte da humanidade livre? Privilégio especial? Palavras edificantes dispostas a desviar-se apologeticamente de determinadas perguntas. Liberdade? Trata-se da liberdade política. Mostrou-se o Sr. Bauer que o judeu, quando exige liberdade e mesmo assim não quer desistir da sua religião, faz política, e não expõe nenhuma condição que se exponha à liberdade política. Mostrou-se o Sr. Bauer como a desintegração do homem em cidadão não religioso e em homem privado religioso não contradiz de modo algum a emancipação política. Mostrou-se a ele que, assim como o Estado se emancipa da religião ao emancipar-se da religião de Estado, mesmo ficando a religião confiada a si mesma, ao seio da sociedade burguesa, assim também o indivíduo se emancipa politicamente da religião ao comportar-se em relação a ela não mais como se ela fosse um assunto político, mas sim como se fosse um assunto privado. Mostrou-se, enfim, que o comportamento terrorista da Revolução Francesa perante a religião, longe de contradizer essa concepção, fez muito antes confirmá-la. Em vez de indagar sobre a relação entre o Estado moderno e a religião, o Sr. Bauer teve de imaginar um estado crítico, um Estado que não é outra coisa que não o crítico da teologia inflado por sua fantasia à categoria de Estado. Quando o Sr. Bauer se dedica a cativar pela política, toma sempre e sem parar a política sob seu próprio credo, o credo político, crítico. Ao ocupar-se do Estado, transforma-o sempre em um argumento contra o adversário, contra a religião e a teologia e a críticas. O Estado serve como executor dos desejos críticos teológicos do coração. Quando o Sr. Bauer, enfim, logrou se livrar da teologia ortodoxa crítica, a autoridade política acabou tomando o lugar da autoridade religiosa para ele. Sua fé em Jeová transformou-se em fé no Estado prussiano. No artigo Evangelische Landeskirche, a Igreja Nacional Evangélica, de Bruno Bauer, não apenas o Estado prussiano, mas também, coisa que foi muito consequente, a Casa Real prussiana foram construídos como absolutos. Na verdade, porém, o Sr. Bauer não foi tomado por nenhum interesse político em relação a esse Estado, cujo mérito, aos olhos da crítica, estava muito antes no fato de dissolver os dogmas através da união e na pressão policial das seitas dissidentes. O movimento político, que começou no ano de 1840, veio a redimir o Sr. Bauer de sua política conservadora, elevando-o por um instante à política liberal. Todavia, a política foi mais uma vez, na verdade, apenas um pretexto para a teologia. No escrito A Boa Causa da Liberdade e Minha Própria Causa, o Estado Livre dos Críticos da Faculdade de Teologia de Bonn é um argumento contra a religião. Na questão judaica, é a antítese do Estado e da religião que constitui o interesse principal, de modo que a crítica da emancipação política se transforma em uma crítica da religião judaica. No último escrito político, Estado, Religião e Partido, enfim, é pronunciado o mais íntimo e secreto dos desejos do coração do crítico inflado à categoria de Estado. A religião é sacrificada à essência do Estado, ou, muito antes, a essência do Estado é apenas meio para dar cabo da vida do adversário da crítica, a religião e a teologia críticas. Por fim, depois que a crítica foi redimida, ainda que apenas aparentemente, de toda a política, pela ideia socialista que, a partir de 1843, se estendeu pela Alemanha inteira, no mesmo modo que havia sido redimida de sua política conservadora pelo movimento político posterior a 1840, ela pôde, enfim, declarar sociais
os seus escritos contra a teologia acrítica e seguir se dedicando sem percalços à sua própria teologia crítica. A antítese do espírito e da massa como a proclamação do Salvador e Redentor crítico do universo. De volta ao nosso tema. Reconhecimento da humanidade livre? A humanidade livre, cujo reconhecimento os judeus não pensavam ambicionar, mas de fato ambicionavam, é a mesma humanidade livre que encontrou seu reconhecimento clássico nos assim chamados direitos gerais do homem. O próprio Sr. Bauer tratou da aspiração dos judeus pelo reconhecimento de sua humanidade livre de maneira expressa como sua aspiração a receber os direitos gerais do homem. Nos anais franco-alemães, desenvolveu-se para o Sr. Bauer a prova de que essa humanidade livre e seu reconhecimento não são nada mais do que o reconhecimento do indivíduo burguês egoísta e do movimento desenfreado dos elementos materiais e espirituais que formam o conteúdo de sua situação de vida, o conteúdo da vida burguesa atual, que, portanto, os direitos humanos não liberam o homem da religião, mas apenas lhe outorgam a liberdade religiosa. Não o liberam da propriedade, mas apenas lhe conferem a liberdade da propriedade. Não o liberam da sujeira do lucro, mas, muito antes, lhes outorgam a liberdade para lucrar. Demonstrou-se como o reconhecimento dos direitos humanos por parte do Estado moderno tem o mesmo sentido que o reconhecimento da escravatura pelo Estado antigo. Com efeito, assim, o Estado antigo tinha como fundamento natural a escravidão. O Estado moderno tem como base natural a sociedade burguesa e o homem da sociedade burguesa. Quer dizer, o homem independente entrelaçado com o homem apenas pelo vínculo do interesse privado e da necessidade natural inconsciente, o escravo do trabalho lucrativo e da necessidade egoísta, tanto da própria quanto da alheia. O Estado moderno reconhece essa sua base natural enquanto tal nos direitos gerais do homem, mas não os criou, sendo como é o produto da sociedade burguesa impulsionada por seu próprio desenvolvimento até mais além dos velhos vínculos políticos. Ele mesmo reconhece, por sua vez, seu próprio local de nascimento e sua própria base mediante a proclamação dos direitos humanos. Portanto, a emancipação política dos judeus e a concessão a estes dos direitos humanos constituem um ato mutuamente condicionante. O Sr. Riesser expressa certamente o sentido que encerra a aspiração dos judeus ao reconhecimento da humanidade livre quando postula, entre outras coisas, a liberdade de movimento e de residência, a liberdade de viajar, de exercer o comércio e a indústria, etc. Essas manifestações da humanidade livre foram reconhecidas expressamente como tais na Proclamação Francesa dos Direitos do Homem, e o judeu tem mesmo assim mais direito a esse reconhecimento de sua humanidade livre, posto que a sociedade burguesa livre encerra uma essência absolutamente comercial e judaica, e ele é, de antemão, parte necessária dela. E nos anais franco-alemães desenvolveu-se mais além, porque o membro por excelência da sociedade burguesa se chama o homem, e porque os direitos humanos recebem o nome de direitos inatos. A crítica, com efeito, não soube dizer nada crítico acerca dos direitos humanos, a não ser que não são direitos inatos, mas sim direitos nascidos historicamente, coisa que também ele já sabia dizer, ou já soube dizer. Enfim, no que diz respeito à afirmação crítica de que os judeus e cristãos, para poderem conferir e receber os direitos gerais do homem, deviam necessariamente sacrificar os privilégios da fé. O teólogo crítico submete todas as coisas à sua única ideia, sua ideia fixa. Se opunha especialmente ao fato inerente a todas as proclamações acríticas dos direitos humanos, de que o direito de crer naquilo que se quiser crer e o direito de praticar o culto da religião preferida é reconhecido expressamente como um direito geral do homem. E a crítica já poderia saber, ademais, que o partido de Herbert foi derrubado precisamente sob o pretexto de haver tentado contra os direitos humanos, por tentar contra a liberdade religiosa, e que mais tarde, ao ser restaurada a liberdade de culto, se apelou também aos direitos do homem. Cita: no que se refere à essência política, a crítica seguiu as contradições da mesma até no ponto em que a contradição entre teoria e prática recebeu, há 50 anos, sua aplicação mais radical, até o sistema representativo francês, no qual a liberdade da teoria é desmentida pela prática e no qual a liberdade da vida prática busca em vão sua expressão na teoria. Uma vez superada a ilusão fundamental, pois a contradição cuja existência foi demonstrada nos debates da Câmara Francesa, a contradição entre a teoria livre e a exigência prática dos privilégios,
entre a vigência legal dos privilégios e o estado de coisas públicas no qual o egoísmo do puro indivíduo trata de assenhorar-se da conclusão privilegiada, deveria ter sido concebida como uma contradição geral nesse terreno. Fim da citação. A contradição que a crítica mostrou existir nos debates da Câmara Francesa não foi mais do que a contradição do constitucionalismo. Tivesse ela compreendido a contradição como uma contradição geral, e ela teria compreendido a contradição geral do constitucionalismo. E se ela tivesse ido ainda mais adiante do que ela julgava ser obrigada a ir, teria avançado com efeito até a suprassunção dessa contradição geral e teria chegado com certeza, ao partir da monarquia constitucional, ao Estado representativo democrático, ao Estado moderno acabado. Bem longe de haver criticado a essência da emancipação política e de haver penetrado em sua relação determinada com a essência humana, teria chegado primeiramente ao fato da emancipação política, ao Estado moderno desenvolvido e, portanto, ali onde podem ser contemplados e caracterizados não apenas os males relativos, mas também os males absolutos, aqueles que constituem sua própria essência. A passagem crítica citada logo acima é tanto mais valiosa quanto mais pelo fato de que prova de maneira evidente que a crítica, no mesmo momento em que vê a essência política postada bem abaixo de si mesma, acha-se situada muito antes profundamente abaixo dessa essência e ainda tende a encontrar na mesma essência política a solução para suas próprias contradições, seguindo aferrada a sua total ausência de pensamento acerca do princípio moderno de Estado. A crítica opôs a validade prática dos privilégios à teoria livre e o estado de coisas público à validade legal dos privilégios. A fim de não interpretar mal a opinião da crítica, recordemos a contradição que foi demonstrada nos debates da Câmara Francesa. Essa contradição, que deveria ter sido concebida como uma contradição geral. Tratava-se, entre outras coisas, de assinalar um dia da semana no qual as crianças deveriam permanecer livres de trabalhar. O domingo era assinalado como esse dia. À vista disso, um deputado propôs que a menção do domingo fosse omitida na lei, por ser inconstitucional. O ministro Martin, do Nord, viu nessa proposta do deputado a proposta de declarar que o cristianismo havia deixado de existir. O senhor Cremieux declarou, em nome dos judeus franceses, que os judeus, por respeito à religião da grande maioria dos franceses, não tinham nada a objetar contra a menção do domingo, segundo a teoria livre, pois os judeus são iguais aos cristãos, ao passo que, quando observada a prática, os cristãos possuem um privilégio sobre os judeus, pois, se assim não fosse, não poderia o domingo, dia de festa dos cristãos, encontrar acolhida em uma lei que é promulgada para os franceses em geral. Porque o sábado dos judeus não haveria de ter o mesmo direito, etc. Por outro lado, se vemos que na vida prática da França o judeu não é realmente oprimido pelos privilégios cristãos, a lei não se atreve a proclamar essa igualdade prática. E desse tipo são todas as contradições da essência política que o Sr. Bauer desenvolve. Na questão judaica, contradições do constitucionalismo, que é, em geral, a contradição entre o moderno Estado representativo e o velho Estado dos privilégios. O Sr. Bauer sempre comete, pois, um engano bastante radical quando, ao conceber a crítica e criticar essa contradição como uma contradição geral, acredita elevar-se da essência política para a essência humana. Com isso, apenas se eleva da emancipação política pela metade à emancipação política total, do Estado representativo constitucional ao democrático. O Sr. Bauer acredita suspender o objeto do privilégio com a simples suspensão do privilégio, referindo-se à manifestação do Sr. Martin, ou Martin, do Norte. Ele diz, cita, quando já não há mais religião privilegiada, deixa de existir qualquer religião. Tomai a religião sua força excludente e ela deixará de existir. Fim da citação. Porém, assim como a atividade industrial não é superada imediatamente depois de serem superados os privilégios das indústrias, das agremiações e corporações, mas, ao contrário, só depois da superação desses privilégios é que começa a indústria real, assim como a propriedade da terra é superada imediatamente depois de a posse privilegiada da terra ter sido superada, mas, ao contrário, seu movimento universal começa de fato com a superação de seus privilégios através do livre parcelamento e da livre alienação, assim como o comércio não é superado com a superação dos privilégios comerciais, mas, ao contrário, passa a se realizar verdadeiramente no livre comércio, assim também a religião apenas se desdobra em sua universalidade prática. Basta pensar nos Estados Livres da América do Norte, justamente ali onde não existe uma religião privilegiada.
O estado de coisas público moderno, o estado acabado moderno, não se baseia, conforme entende a crítica, na sociedade dos privilégios, mas sim na sociedade dos privilégios suspensos e dissolvidos, na sociedade burguesa desenvolvida, naquela que deixa em liberdade os elementos vitais que nos privilégios ainda se achavam politicamente vinculados. Nenhuma determinação privilegiada se opõe aqui nem a outra coisa, nem ao estado de coisas público. Assim como a livre indústria e o livre comércio superam a determinação privilegiada, com ela superam a luta das determinações privilegiadas entre si, substituindo-as pelo homem isento de privilégios, do privilégio que isola da coletividade geral, tendendo ao mesmo tempo a constituir uma coletividade exclusiva, mais reduzida. Não vinculados uns aos outros homens, nem sequer através da aparência de um nexo geral e criando a luta geral do homem contra o homem, do indivíduo contra o indivíduo. Assim, a sociedade burguesa, em sua totalidade, é essa guerra de todos os indivíduos, uns contra os outros, já apenas delimitados entre si por sua individualidade, e o movimento geral e desenfreado das potências elementares da vida, livres das trevas dos privilégios. A antítese entre o Estado representativo democrático e a sociedade burguesa é a culminação da antítese clássica entre a comunidade pública e a escravidão. No mundo moderno, todos são, a um só tempo, membros da escravidão e da comunidade. Precisamente a escravidão da sociedade burguesa é, em aparência, a maior liberdade, por ser a independência aparentemente perfeita do indivíduo que toma o movimento desenfreado dos elementos estranhados de sua vida, já não mais vinculados pelos nexos gerais nem pelo homem. Por exemplo, o movimento da propriedade, da indústria, da religião, etc., a sua própria liberdade, quando, na verdade, é muito antes sua servidão e sua falta de humanidade completas e acabadas. O privilégio é substituído aqui pelo direito. Apenas aqui, portanto, onde já não há mais mediação de contradição alguma entre a teoria livre e a vigência política, mas, ao contrário, a aniquilação política dos privilégios, da livre indústria, do livre comércio, etc., correspondem à teoria livre, onde não se contrapõe nenhuma conclusão privilegiada ao estado de coisas públicas, onde se superou a contradição desenvolvida pela crítica, é que a essência do estado moderno acabado está à mão. É justo aqui que também se impõe, de maneira direta, a inversão da lei que o Sr. Bauer proclama, ao lembrar dos debates da Câmara Francesa coincidido com o Sr. Martin do Norte. Cita: assim como o Sr. Martin do Norte via na emenda que propunha omitir na lei a menção ao domingo, a proposta de declarar que o cristianismo havia deixado de existir com a mesma razão perfeitamente fundada, aliás, a declaração de que a lei do sábado não tem mais nenhuma obrigatoriedade para os judeus, equivaleria a proclamar a dissolução do judaísmo. No Estado moderno desenvolvido, coisas ocorrem de modo exatamente inverso. O Estado declara que a religião, assim como os demais elementos burgueses da vida, apenas começaram a existir em toda a sua extensão no mesmo instante em que esclarece como apolíticos, deixando-os largados a si mesmos, portanto. A dissolução de sua existência política, como, por exemplo, a dissolução da propriedade mediante a abolição do censo eleitoral, ou a supressão da religião mediante a dissolução da igreja estatal, a essa proclamação de sua morte civil dentro do Estado corresponde sua vida mais poderosa, que agora obedece às suas próprias leis, sem que ninguém a estorve, e pode estender sua própria existência em toda a sua extensão. A anarquia é a lei da sociedade burguesa emancipada dos privilégios que distinguem, e a anarquia da sociedade burguesa é a base do estado de coisas públicas moderno. Assim como o estado de coisas público é, por sua vez, o que garante essa anarquia. Na mesma medida em que ambos se contrapõem, ambos se condicionam mutuamente. Vê-se, pois, até que ponto a crítica se sente capaz de apropriar do novo. Mas, se ficarmos dentro dos limites da crítica pura, seremos obrigados a nos perguntar por que ela, em face dos debates da Câmara Francesa, não concebeu a contradição desenvolvida como uma contradição geral, assim como deveria ter feito, segundo sua própria opinião. Cita: mas esse passo era impossível naquela época, não apenas porque, mas também porque a crítica era impossível sem esse último resíduo de seu entrelaçamento interior com a sua antítese, e não teria podido chegar até o ponto em que apenas restava um passo a dar. Fim da citação. Era impossível porque era impossível.
A crítica assegura demais que aquele funesto um passo era impossível para chegar até o ponto em que apenas estava um passo a dar. E quem haveria de discutir uma coisa dessas? A fim de chegar a um ponto em que apenas resta um passo a dar, é absolutamente impossível querer dar mais um passo, que nos leve além desse ponto, a partir do qual ainda restará apenas um passo. Mas tudo fica bem quando acaba bem. No final do reencontro com a massa hostil à sua questão judaica, a crítica confessa que sua concepção dos direitos humanos. Cita, valoração da religião na Revolução Francesa, a livre essência política para a qual apontava às vezes na conclusão as suas discussões, enfim toda, época da Revolução Francesa não era para a crítica nada mais, nada menos do que um símbolo, algo que, portanto, não devia ser tomado ao pé da letra e no sentido prosaico daqueles tempos em que os franceses faziam suas tentativas revolucionárias. Um símbolo, ou seja, uma expressão meramente fantástica para criaturas que ela via no final das contas. Fim da citação. Nós não queremos roubar à crítica o consolo de, ao incorrer em pecado político, fazê-lo apenas na conclusão e no final de suas obras. Um conhecido beberrão costumava tranquilizar-se com o fato de jamais estar bêbado, antes da meia-noite. No campo da questão judaica, a crítica indiscutivelmente ganhou terreno ao inimigo, avançando passo a passo. No número 1 da questão judaica, o escrito da crítica defendido pelo Sr. Bauer ainda não era absoluto e havia apenas revelado o significado verdadeiro e geral da questão judaica. No número 2, a crítica não queria nem podia transcender para além da crítica. No número 3, ela teria de ter dado mais um passo, mas ele se mostrou impossível porque era impossível. Não era seu querer e seu poder, mas o entrelaçamento com sua antítese, o que a impedia de dar esse um passo. Ela até quereria muito ter ultrapassado essa última barreira, mas desgraçadamente permanecera um último restinho de massa pendurado em suas botas de 7 léguas críticas.